Suba o primeiro degrau com fé. Não é necessário que você veja toda a escada. Apenas dê o primeiro passo. Martin Luther King. Muito boa tarde. É um prazer estar de volta aqui, mais um sabadão. Outra vez, again and again, né? É uma força de vontade, uma vontade louca que a tia tem de estar aqui sempre com vocês. Faça chuva, faça sol e com força na peruca, cola na dentadura e acreditando sempre, sempre na fotinho. Hoje é um dia bacana para falar disso, né? É véspera do Dia das Mães. Apesar de ser uma data bastante comercial, a gente sabe disso, né? Toda a postura que a nossa cultura toma em relação a várias crenças e tudo mais, se utiliza esse caminho para crescer financeiramente, fazer toda uma história aí. Mas, independente disso, é um dia para a gente refletir sobre toda a conduta dessa pessoa, né, dessa mãe que nos gerou, biologicamente falando, nos deu a chance de chegarmos nesse planeta, nessa outra mãe, que é a Terra, esse planeta amoroso da nossa existência, né, que nos recebeu e nos recebe todos os dias de braços abertos, né, e nos promove as nossas necessidades, aquilo que a gente precisa para continuar a caminhar, nos acolhe, nos nutre e respeita e reverencia a nossa existência. Então, amanhã, essa semana, é um momento precioso para reverenciar, agradecer, independente da cultura que você vivencie, que você tem, da cultura familiar, da sua relação com essa mãe biológica e a mãe que te cria, que te criou. Única e exclusivamente por um fato, que é o que eu falei, você teve a chance de nascer aqui. Porque essa mulher decidiu permitir que você fosse gerado dentro dela. Naquele útero, dentro das circunstâncias que ela viveu. E da maneira como ela sabia. Do jeitão que ela podia. E com os recursos que ela tinha. É óbvio que grande parte das vezes a gente tem uma série de questões para serem curadas, tratadas em relação a essas figuras, principalmente figura de pai e mãe, né? Porque faz parte do nosso desenvolvimento. Porque grande parte das vezes, dentro da nossa cultura, nós aprendemos que a gente nunca recebe aquilo que a gente gostaria ou que mereceria. Ainda é uma cultura baseada nessa crença. Está mudando, que bom, ainda bem, mas ainda tem muito nessa base os ressentimentos, as mágoas, as dores, os traumas e as faltas. Muitas vezes pertinentes mesmo, de uma vivência dolorida, numa relação complicada, real, no concreto, sem fantasiar, né? Mas nós já estamos começando a ir para um outro estágio de consciência, de percepção e se dando conta de que só pelo fato dessa mulher, mesmo que eu não a conheça, ter me dado a chance de ser gerado no ventre dela e ter me parido, me dado a chance de eu nascer nesse planeta, nessa outra mãe amorosa, que é sempre amorosa, já merece a minha reverência e a minha gratidão profunda. Para todas as outras questões, os sentimentos de dor, de trauma, de falta e todas as nuances que a gente sabe que existe no real, no concreto,
a gente busca o entendimento através dessa fé da vida, na sabedoria que rege todo o nosso universo. A fé na sabedoria, na matemática do universo, que coloca exatamente cada um de nós onde nós necessitamos para o nosso crescimento, para o nosso desenvolvimento, para o nosso desabrochar. Como caminhantes da luz que somos, como aprendizes de viver que somos. E aí sim a gente consegue trilhar uma jornada com empoderamento, com amorosidade, com acolhimento verdadeiro, que só nós podemos dar para nós mesmos. Todas essas relações com os nossos pais, a nossa mãe, as pessoas que nos criaram, as pessoas que ajudaram a gente a se desenvolver durante a nossa infância, os mestres de todas as naturezas, em todos os setores, as pessoas com quem nos relacionamos, a família onde a gente nasceu, todos eles, todas as doações de amor que a gente recebe dessas pessoas, é um bônus maravilhoso. Mas nós estamos num momento onde a gente precisa cada vez mais se dar conta de que a única nutrição basal, original, fundamental para a minha existência saudável é aquela que eu consigo desenvolver de dentro para fora comigo mesmo. E aí esse é um momento também de autogeração, né? Autogerenciamento, autonutrição que a gente pode aprender. A nos tornarmos essa figura materna preciosa de automaternagem, de autoamorosidade. Lembrando tudo aquilo que você desejou profundamente de uma figura de mãe amorosa, acolhedora, presente, que agora você pode desenvolver para você mesmo. Você pode tomar posturas amorosas e carinhosas, afetivas com você mesmo. E isso faz com que todas as nuances externas sejam secundárias. Portanto, as raivas, os medos, as inseguranças, as faltas vão se diluindo. Porque você aprende a fazer esse suporte interno, essa automaternagem, essa autoamorosidade, com essa consciência mais desabrochada, desperta, né? E aí, como eu disse, todas as afetividades, as nuances que vêm de fora, de todos os tipos de pessoas, em todos os setores, são bônus, são o excesso, são super gostosos, são interessantes, importantes, aconchegantes, sem dúvida nenhuma. É gostoso? Muito. Mas eu não preciso mais, eu não preciso buscar lá fora o que antes eu buscava de preenchimento, porque eu já aprendi, eu estou aprendendo a nutrir e a desenvolver essa automaternagem, essa autoamorosidade. A fé na vida, a fé em tudo que há e que existe, nessa existência, é algo tão precioso, tão profundo, tão importante, que a gente ainda não entende direito o que significa. Grande parte das vezes a gente tem fé só quando a gente tem resultados. Eu tenho fé inabalável em fulano, em Beltrano, em Ciclano, nisso, aquilo outro, porque eu consegui isso, aquilo outro, me amparou. E, na verdade, isso não é fé, né? É outra coisa, não tem nada a ver com fé real. A fé, o verdadeiro significado de fé, é confiança, crença, credibilidade. É um sentimento de total crença em algo ou alguém, ainda que não haja nenhum tipo de evidência que comprove a veracidade da proposição em causa. Ter fé implica numa atitude contrária à dúvida e está intimamente ligada à confiança. Então, tem um filme lá do Indiana Jones, já antigo, que é com o Sean Connery e com aquele que faz o Indiana Jones, o Harrison Ford. E é um dos filmes em que o Sean Connery é pai dele e ele foi, eu não me lembro direito mais, eu sei que o Sean Connery está quase morrendo lá e o
o Indiana precisa ir atrás do antídoto. Só que ele tem um precipício, um penhasco para atravessar e aparentemente não dá para atravessar de um lado para o outro. Do outro lado é que está o antídoto, o lugar onde ele vai achar o antídoto para o pai. E ele fica apavorado, dizendo, eu não tenho como atravessar. E aí eles tinham pego um mapa com alguns símbolos e algumas adivinhações e tal, indicando o caminho, e o pai do Indiana vira e grita para ele, lembre-se do passo de fé, dê o passo de fé. E ele dizia, mas eu vou cair, se eu der o passo na direção do precipício, não tem nada para me apoiar, não tem uma ponte, não tem um pedacinho de nada para eu me apoiar para atravessar. E ele gritava, dê o passo de fé. E aí o Indiana, com um medo enorme, coloca o primeiro pé em direção ao precipício, ele tem certeza absoluta que ele vai cair, e aí quando ele dá o passo, se faz o caminho. Quantas vezes a gente faz isso na vida? Não, a gente não faz. Né? Se você prestar atenção, você precisa de alguma confirmação, primeiro, que é necessário, que é possível, para que você dê o passo, você precisa de uma confirmação primeiro, senão você não acredita. O nível de credibilidade é quase nulo que a gente tem. Credibilidade em si mesmo, e significa o quê? Que você é tão bom, você está tão inserido na sabedoria do universo da existência, que para você sempre vem solução para tudo em todos os sentidos e tempos. Então você não precisa ficar preocupado. Quando é que a gente pensa assim, da gente, da vida? É difícil, né? Grande parte das vezes eu vejo as pessoas duvidando o tempo inteiro. Ah, mas eu não sei, será? Será? Você não confia na sua capacidade? Ah, na minha eu confio, mas não confio, como que eu vou confiar? Não tem nada que me indique que vai dar certo. Mas, você tem fé na vida? Ah, tenho, mas é difícil, né? Se não tem nada me indicando, então você não tem fé. Né? Lembra que a definição de fé que eu disse? Fé é a confiança, crença e credibilidade, é um sentimento de crença em algo ou alguém, mesmo que não haja nenhum tipo de evidência que confirme e comprove a veracidade desse sentimento. Quantas vezes você age assim na sua vida? Quantas vezes você acredita na sabedoria do universo, que rege toda a nossa história, que absoluta vida está fora do lugar? Não existe injustiça, nem mesmo nos momentos e nas situações mais terríveis e que nos abalam profundamente. E é muito difícil olhar desta forma. Porque nós somos educados, treinados para enxergarmos as coisas de maneira muito limitada. E fundamentalmente com uma falta de credibilidade interna absurda. Então, trabalhar essa percepção nesse momento, entendendo que se eu vim para cá nesse planeta, tem uma função preciosa na minha vida. Primeiro de tudo, para eu descobrir os meus dons verdadeiros, que são necessários nessa existência, por menores que possam parecer. E nisso está inserido a percepção, a parceria do universo, da sabedoria do universo, para que a minha existência seja a contento, que faça parte integrante de todo o universo global, de todo esse organismo chamado vida. E exercitar isso diariamente vai dando um fortalecimento interno, uma percepção que realmente todas as fichas, todas as peças desse enorme quebra-cabeça têm um lugar específico, uma necessidade, uma importância. Então nada é perdido, nada é injusto, está tudo fazendo parte de um grande universo, de um grande organismo, de um grande quebra-cabeças, que precisa de cada pontinho, de cada movimento, de cada crença, de cada atitude, exatamente do jeito que é. Então, se a gente começa a olhar diariamente desta forma para a nossa existência, naturalmente você vai alimentando e nutrindo um estado de fé consciente na sabedoria do universo global. Independente das nomenclaturas que você utilize, ou se você é afiliado a essa filosofia, a essa religião, o que quer que seja, faz parte da natureza
de todo e qualquer ser vivo nessa existência e na outra dimensão espiritual, numa densidade diferente da nossa, toda a funcionabilidade da existência faz parte do nosso processo de desenvolvimento, de evolução, de crescimento, como aprendiz de viver que nós todos somos. Trazer essa percepção para nós, né, nessa vida, nessa existência, diariamente, fortalece a nossa caminhada, fortalece esse estado de presença, de consciência desperta. Então, se você vai num lugar, o fulano não te olha, não te viu, não te cumprimentou, isso faz parte daquele momento necessário. Às vezes não tem nada a ver com você, é o universo da pessoa, então você não traz para o pessoal. Se você vai no outro lugar e a pessoa não te reconheceu, ou fingiu que não te reconheceu, ou não quer mais se relacionar com você, isso faz parte, não tem lugar para mimimi nenhum, faz parte do processo de desenvolvimento de cada ser. Quem disse que você precisa ficar se relacionando com alguém vida eterna, amém? Quem falou na vida de todos? O fato de você estar envolvida, estar conectado com alguém, não significa que isso é para o resto da sua existência e nem da outra pessoa. Nós somos fluídicos. A vida é fluídica. E estagnação é impedimento, é contrário ao crescimento, é contrário ao desenvolvimento. Se você fica preso em alguma coisa, você perde a oportunidade de desabrochar, de se desenvolver na sua melhor expressão de ser. Fé é isso. Fé é entender objetivamente que tudo o que acontece na nossa realidade faz parte do nosso processo de burilação, de crescimento, de desenvolvimento, de descoberta, de autofortalecimento. Então para de mimimi, para de brigar desnecessariamente com a vida. A vida não é sua adversária, pelo contrário. E o exercício da fé é esse mesmo. A vida é sua parceira. Por mais que em alguns momentos para você possa parecer extremamente difícil você perceber, reconhecer isso, porque dói, porque eu não consigo reconhecer a sabedoria, e isso faz com que a gente se atemorize. Olha, tem tantas percepções que a gente precisa se permitir vivenciar, né? O sorriso no dia a dia é uma atitude de fé plena, suprema. Porque grande parte das vezes nós aprendemos que sorrir tem que estar vinculado a um acontecimento que traz objetivamente positividade concreta para a gente. E não é isso. Sorrir é um ato de fé absoluta na maestria do universo e da vida. Quando você sorri, você assume que você entende toda a cidade das nuances que estão acontecendo na sua vida para que você desabroche na sua melhor e maior expressão divina de ser. Tem um pensamento que diz que minha coragem seja maior que meu medo e que minha força seja tão grande quanto a minha fé. E o quanto isso a gente pratica no dia a dia, de verdade, né? O quanto você crê objetivamente na maestria do universo na sua vida. E olha, tem tanta gente que faz isso de maneira quietinho lá, sem precisar ficar gritando aos quatro ventos, mas essa ação que eu vou falar para vocês agora, eu estou encantada, porque é uma ação eu não conheço, que chama Banco de Alimentos aqui de São Paulo, e que desenvolveu uma campanha que chama Reverse Delivery. E eles dizem que agora doar comida ficou tão fácil quanto pedir comida. Na verdade, consiste no seguinte, o Banco de Alimentos ele desenvolveu um projeto de entrega de comidas doadas. Quando você pede para um determinado restaurante, através do motoboy, tem que ser um restaurante delivery,
E quando você vai fazer o seu pedido, eles sugerem, olha, se o restaurante é cadastrado, o senhor quer essa pizza? Então, o senhor tem alguma coisa, algum alimento não perecível para doar, para a gente fazer doação para as pessoas que têm dificuldade de alimentação e que vivem em miséria? E a pessoa decide, eu tenho 1 quilo de feijão, 1 quilo de arroz, um pó de café, um açúcar, leite, em pó, farinha e tudo mais que a pessoa quiser doar. E aí, quando chega o pedido com o motoboy, essa pessoa pega a pizza dela, o alimento que ela pediu naquele restaurante, e dá o alimento, e eles fazem toda uma preparação com esses alimentos, tipo cestas básicas, para doarem para as pessoas carentes. E aí é um projeto que está crescendo. E eles pedem que, se você é dono de restaurante ou gerente de algum restaurante e quer fazer parte, algum restaurante delivery, tá? Tem que ser delivery, ou que tenha delivery. Quer fazer parte, é só entrar no www.reversedelivery.com.br, reversedelivery.com.br, e aí você se cadastra e aí eles vão entrar em contato com você para você fazer parte dessa equipe, desse projeto. E olha que projeto lindo, né? É muito fácil quando a gente pede comida, tem tanta gente que precisa de alimento e não tem nem onde buscar, não tem a renda necessária para manter a estrutura familiar ou para si mesmo. Aconteceu uma série de eventos na própria vida e se perdeu na própria administração e não tem onde amarrar o próprio burro. E aí esse banco de alimentos, com essa intenção, com essa atitude, dá oportunidade para que nós, meros mortais, possamos fazer parte de um projeto tão bonito de distribuição de alimentos que sobram para a gente. Grande parte das vezes sobram mesmo. A gente tem, graças a toda a sabedoria da minha atitude, eu, Mônica, tenho a possibilidade de fazer pedido de comida delivery. Então, se eu tenho a possibilidade de ter um restaurante onde eu possa pedir, eu possa doar um pouquinho de alimento que eu tenho lá na minha casa, que não vai me fazer falta, imagina, é uma sensação benéfica imensa. E aí, de novo, se você é dono de um restaurante, é gerente ou é de um restaurante, você tem aí parceria com a sua chefia, fale desse projeto. Quem sabe a gente possa disseminar isso para todo São Paulo, para grande São Paulo, para todo o interior, para todo o Brasil. E aí, isso é a atitude de gente que faz o Brasil em ação, verdadeiramente, com ações do bem, que vão para o concreto, sai do reclamismo, do mimimi e vai para o concreto. Bota a mão na massa e a gente, juntos, nós somos mais. Então, fica aí o apelo. Se você quiser, é só entrar no site www.reversedelivery.com.br e vamos ajudar nessa campanha, nesse projeto maravilhoso da comida reversa, né? Do Reverse Delivery, para que a gente possa ajudar toda a nossa população a terem dignidade de existência, tá bom? Olha, que a gente possa ter essa semana desabrochados nessa percepção cada vez mais aprofundada, na maestria da sabedoria do universo na vida da gente. E que a gente possa se desenvolver e aprofundar cada vez mais na fé real, concreta, nessa sabedoria, atuando na vida de cada ser vivo nesse planeta. Um excelente Dia das Mães para todos nós. Gratidão profunda pelo acolhimento, pela amorosidade, pela guiança e todos os ensinamentos da minha mãe maravilhosa. Um beijo grande. Gratidão.